Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o nosso país. O Brasil é o maior país da América do Sul. Sua forma de organização é em federações ou estados. Por isso, seu nome oficial é República Federativa do Brasil. Nosso país é dividido em 26 estados e um Distrito Federal, que é Brasília. Observe aí o mapa ao lado, que mostra os estados brasileiros. Diferenças em nosso país. Os 26 estados e o Distrito Federal são muito diferentes entre si. Há locais pequenos em que moram muitas pessoas e outros enormes com grandes áreas desabitadas. Podemos observar aí nestas duas imagens. A da esquerda é a zona urbana e a da direita é a zona rural. Na zona urbana, em grandes cidades, é comum ver muitas ruas, além de casas e prédios bem próximos uns dos outros. Já na zona rural, há construções bem distantes uma das outras e grande extensão de terra com pouca ou nenhuma construção. Territórios étnico-culturais. Existem povos no Brasil cujos territórios são especiais. Neles, seus costumes são protegidos. Os povos indígenas são os povos originários do país antes da chegada dos portugueses. Compreendem um grande número de etnias com diferentes línguas. A Constituição de 1988 garante a posse da terra aos indígenas e a utilização dela para sua sobrevivência. Ainda existem muitas terras sem demarcação, ou seja, as áreas de posse dos indígenas não foram delimitadas, o que gera conflito entre eles e pessoas que querem se apossar delas. Até o ano de 2018, a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, que é o órgão indigenista oficial do Brasil, cuja missão é proteger e promover os direitos dos povos indígenas brasileiros, era responsável pela demarcação das terras indígenas no país. Atualmente, as demarcações estão a cargo do Ministério da Agricultura. Quilombolas. As comunidades quilombolas são formadas por descendentes dos africanos que fugiram do trabalho escravo e lutaram contra a escravidão. Nesses locais, eles praticam agricultura de subsistência e até hoje seus descendentes procuram manter as tradições, as práticas culturais e a maneira de viver de seus antepassados. A agricultura de subsistência é o cultivo de alimento para suprir as necessidades alimentares do agricultor e de sua família. Municípios. Com o objetivo de facilitar a administração, os países geralmente são divididos em unidades administrativas menores. No Brasil, essas unidades são os estados, que por sua vez são subdivididos em municípios. No Brasil, há 5.570 municípios muito diferentes entre si, com distintas paisagens como campos, praias, montanhas, florestas, entre outras. Alguns têm um grande número de moradores, enquanto outros há uma quantidade bem reduzida. O município é formado por uma zona urbana e uma zona rural. A cidade faz parte da zona urbana e é onde normalmente se encontra a sede do município. Em geral, nas cidades, há uma grande região central e vários bairros. Há bairros próximos da região central da cidade e outros mais afastados. Os bairros mais distantes do centro formam a zona suburbana ou periférica. Aí nós podemos observar uma foto do município de Nova Iguaçu. E como se formam os municípios? Um município, geralmente, começa com uma aglomeração de casas em um cruzamento de caminhos, à beira-mar ou perto de rios. Com o passar dos anos, é comum que o número de casas e de moradores aumente.
Assim, é necessária a implantação de novos serviços, estabelecimentos e vias. Com mais pessoas vivendo no local, aumenta a necessidade tanto de investir em serviços e infraestrutura, como construção de escolas, hospitais, vias de acesso, quanto a de implantar transportes públicos, redes de abastecimento de água e energia elétrica, entre outros. Dessa forma, o que era uma pequena vila se torna um município. Autoridades no município. O prefeito é quem governa o município. Ele é responsável pela organização e manutenção de serviços de limpeza, iluminação, manutenção de ruas e avenidas, construção de praças, escolas, creches, viadutos, passarelas, parques, túneis e por muitas outras atividades importantes para a cidade. Ele trabalha na prefeitura. Temos aí uma foto da prefeitura de Nova Iguaçu. E ele é auxiliado pelo vice-prefeito e por secretários. Os vereadores trabalham na Câmara Municipal e a função deles é elaborar as leis que garantam os direitos e os deveres dos moradores do município, além de fiscalizar o trabalho do prefeito. É pelo voto que podemos expressar nossa opinião e escolher nossos representantes políticos. Para votar, o eleitor precisa de um documento, que é o título de eleitor. No Brasil, todo cidadão entre 18 e 70 anos deve votar nas eleições. Além do prefeito e do vice-prefeito e dos vereadores, também são autoridades no município. Juiz de direito, que é quem julga os conflitos entre pessoas, empresas, governos e outras instituições. Promotor público é quem trabalha para que as leis sejam respeitadas e cumpridas. E o delegado de polícia é quem cuida da ordem do município. Os membros da Polícia Militar e das Forças Armadas são os responsáveis por garantir a segurança da população. As autoridades têm a responsabilidade de assegurar e proporcionar os direitos dos cidadãos e o bem-estar da sociedade. No governo do município atuam três poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. O poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal, onde se reúnem os vereadores. Eles são encarregados de apresentar projetos de lei, discuti-los e aprová-los. As leis garantem os direitos e estabelecem os deveres de cada habitante. O Poder Executivo executa as leis aprovadas pela Câmara Municipal. Ele é exercido pelo prefeito e seus secretários. O Poder Judiciário pertence ao governo do Estado, mas é no município que ele atua. O Poder Judiciário garante o cumprimento das leis. Ele é exercido pelos juízes de direito e pelos promotores públicos. O governo do município tem a obrigação de beneficiar a população mantendo diversos serviços públicos. Em contrapartida, as pessoas têm o compromisso de pagar impostos e taxas. Taxas são pagamentos pelo uso de serviços como água encanada, rede de esgoto e energia elétrica. Já impostos são pagamentos obrigatórios ao governo para serem revertidos em benefícios à população. Alguns impostos vão para o município, outros para o Estado ou para o governo federal. Com o dinheiro arrecadado dos impostos, os governos devem garantir à população creches, escolas públicas, postos de saúde, hospitais, coleta de lixo, limpeza, calçamento, manutenção de ruas, avenidas, praças e jardins, centros esportivos e comunitários, áreas de lazer e outros serviços. Todos os cidadãos têm direito de usufruir de serviços públicos de qualidade. Da mesma forma, pagar impostos é um dever de todos. Em um município, todas as ruas, avenidas, praças, bairros e edifícios têm nomes,
para facilitar a localização. Mas saber somente o nome desses lugares nem sempre é o suficiente. Muitas vezes é preciso saber também onde está localizado cada lugar e qual o caminho seguir para chegar até ele. Quando queremos localizar uma escola, uma igreja, rua, avenida, praça, um bairro, casas e prédios de um município, podemos utilizar uma planta. Planta é a representação detalhada de um lugar específico e geralmente de pequenas extensões territoriais. Nas plantas do município, além das ruas, podem ser representados os parques, as praças, as pontes e outros elementos. Bem, eu espero que vocês tenham entendido a aula, tá? Estudem e até o próximo vídeo.